Fala galera, desculpe o sumiço aqui no YouTube. Eu me chamo João Vitor, sou repórter esportivo, editor do portal Léo Dias, e eu peço que você me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição do vídeo. Bom, hoje o assunto do vídeo é a questão John Arias, a possível saída do colombiano do Fluminense. Eu já tinha comentado nas minhas outras redes sociais que havia uma especulação de que o Wolverhampton iria fazer uma proposta oficial ao Fluminense, e essa proposta chegou ontem. Proposta de 20 milhões de euros, que foi recusada pelo clube. Além disso, a gente tem outras informações trazidas pelo pessoal do GE. Globo, também pelo jornalista Vitor Lessa, do Jornada KTO 1902, que confirmam que o Arias já fez um pedido formal à diretoria do clube para que ele saia do Fluminense. Ou seja, ele já formalizou que sim, tem o desejo de ser negociado com o Wolverhampton, com o futebol inglês. Nesse vídeo aqui a gente tem várias questões a se tratar. Eu vou tentar dividir esse vídeo em dois. Primeiro, eu vou falar sobre o comportamento e a postura do John Arias. Segundo, a gente vai falar sobre a postura do clube. Bom, primeiro de tudo, eu tô sentindo que tem um movimento muito forte surgindo nas redes sociais para demonizar o John Arias. Eu não sei se é algo coordenado ou não. Acho que não, acho que é algo natural. Acho que a torcida tá meio na bronca com ele querendo sair do clube. E primeiro de tudo, cara, eu acho isso errado. Eu acho isso errado. Porque você pode até achar que ficar chateado, achar que é uma escolha ruim do Arias para a carreira dele, enfim. Mas eu acho que qualquer pessoa tem o direito de ter sonhos. O Arias tem o direito de ter o sonho de morar na Europa, de querer levar a família dele para lá, de jogar na Premier League, que é a liga nacional mais forte do mundo na atualidade. Aí você pode questionar, poxa, mas ele está indo para jogar no 16º colocado da Premier League, no Wolverhampton. Realmente, eu não faria isso que ele está fazendo, mas é uma escolha dele, é um direito dele. Eu não vou julgá-lo. Por isso, às vezes, a questão não é nem o fato de jogar na Premier League. Talvez o fato seja de morar na Europa. Enfim, ele tem o direito dele. Inclusive, o Arias está indo, muito provavelmente, para receber menos do que ele recebe no Fluminense. Ou seja, não é uma questão econômica. Ele, inclusive, já até saiu hoje que o Arias recebeu uma proposta do Al Nassr, que iria promover um aumento de 500% do que ele ganha no Fluminense hoje. Ele também já tinha recebido uma proposta do Zenit que ele ia ganhar muito mais do que ele ganha hoje. Então, assim, não é dinheiro a parada aqui, galera. É sonho. O cara tem um sonho de jogar na Premier League, tem um sonho de morar na Europa. Não sei se é a melhor escolha do mundo, mas ele tem o direito a ter esse sonho. Eu quero trazer atenção para uma ponto da apuração do Vitor Lessa. Vou até puxar aqui para vocês verem. Vamos lá. No tweet que foi feito pelo Lessa ontem, ele descreve aqui: o Fluminense, por sua vez, sempre deixou claro que não queria negociar o jogador. Até por isso, fez de tudo para renovar o vínculo e fazer do título eterno o jogador mais bem pago do clube. Mas Arias reforçou o pedido, argumentando que entregou muito pelo clube em todos esses anos e que agora seria a hora de retribuir. Aí eu acho que você está muito errado, Arias. Está muito errado. Primeiro de tudo, o clube, ele não tem a obrigação de te retribuir nada que está fora do contrato. Não tem a obrigação de te retribuir nada que está fora do seu contrato. Além disso, de te dar condições minimamente condizentes de trabalhar. Ou seja, o clube tem a obrigação de deixar o seu salário em dia, de te dar um centro de treinamento, um lugar onde você consiga desenvolver o seu trabalho de forma adequada. O clube tem a obrigação de pagar todas as premiações acordadas, os seus direitos trabalhistas, seus direitos de imagem, de te dar férias. Tudo isso o clube tem a obrigação de te prover. Tudo isso que está além desse ponto, o Fluminense não tem obrigação nenhuma de retribuir e de realizar o seu sonho. O Fluminense tem que realizar o seu sonho se for benéfico do ponto de vista econômico para o clube. Ou seja, se o Wolverhampton chegar aos números que forem condizentes com aquilo que o Fluminense acha que você vale. Então, essa carta que você está usando, desculpa, é uma carta completamente equivocada. Bom, a gente já chegou aqui à conclusão de que o Arias tem o direito de ter o sonho dele.
a torcida tem o direito de ficar chateada com ele, apesar de eu achar que ataques assim não são muito bacanas. E o Arias também tem que entender que o Fluminense não tem obrigação alguma de realizar o sonho dele. Agora, um terceiro ponto que eu acho que é muito mais profundo e que isso vai caber à interpretação de cada torcedor é, poxa, o Arias tá tendo uma postura de ídolo? Eu acho que não. Acho que um ídolo não faria isso, cara. O cara que quer assumir essa postura de ídolo não faria uma coisa dessas. Mas talvez seja uma coisa que o próprio Arias não queira. Talvez o Arias, em toda essa trajetória dele no Fluminense, talvez ele nunca tenha tido o objetivo de ser ídolo do clube. Então tudo bem. Né? Tem jogadores que não tem essa vocação, não tem essa coisa. Ah, eu quero ser ídolo de tal clube. Não, às vezes o cara fala, não, eu quero ser um grande jogador. Mas às vezes o cara não quer ser ídolo de algum clube. Não tem essa vocação. Eu não quero representar o torcedor tricolor. Não, eu quero ser um baita do jogador, quero ser da seleção do meu país. Agora, essa questão de idolatria para mim é relativa. Pode ser. Pode ser na cabeça dele ele sinta dessa forma. Para mim é um pouquinho decepcionante. É um pouquinho decepcionante, porque um cara que o Fluminense fez tanto por ele, né? Que ele fala que o clube. O Arias fez muito pelo Fluminense, mas o Fluminense também fez muito pelo Arias. Pra quem não sabe, poxa, o Arias antes do Fluminense ele estava lá. Era um jogador ali de importância reduzida no futebol colombiano. Ele não era um dos principais jogadores da Liga Colombiana. Ele era reserva, Independente Santa Fé. Tinha ali alguma minutagem, mas nada muito acima do normal. Tinha passagem ali para a América de Cali sem muito destaque, tinha sido revelado pelo Patriotas da Colômbia, um clube pequeno do interior. E assim, o Fluminense viu nesse cara um potencial bom, grande jogador. Foi lá, fez a aposta, pagou barato e trouxe ele para o Brasil. Muita gente não sabe disso, mas quando o Arias já estava aqui no Brasil, ele teve muito problema de adaptação. E nos primeiros meses, a avó do Arias, que era essa figura materna, era praticamente criou o Arias como mãe, morreu. E o Arias sentiu muito do ponto de vista emocional. E o Fluminense poderia muito bem ter manda o Arias de volta para a Colômbia, rescinde o contrato, ele não está apto emocionalmente para seguir aqui no clube. Mas não, o Fluminense não fez isso. O Fluminense acreditou, é, deu tratamento psicológico adequado para ele. Tudo bem, uma obrigação do clube, isso, no meu ponto de vista, mas deu tratamento psicológico para o clube e apostou no Arias. Tempo, o Arias conseguiu retribuir dentro de campo e virou esse ídolo gigante que ele é. Ídolo não, mas virou esse jogador gigante que ele é. Para mim, eu esperava um pouquinho mais. Eu esperava que, putz, além disso, depois de tudo isso, no início desse ano, o Arias ganhou uma renovação contratual que fez ele ser o jogador mais bem pago do elenco do Fluminense, um dos mais bem pagos do país. Para você ter uma ideia, ele está ganhando 1,5 milhão por mês entre salários e luvas. Então, assim, para mim é um pouquinho decepcionante. Bom, agora que eu acho que é o ponto mais importante desse vídeo. O torcedor do Fluminense, ele não tem que direcionar as críticas se eventualmente o Arias for negociado. A gente não sabe se esse negócio vai se concretizar ou não, mas a gente, como torcedor, não pode direcionar as nossas críticas só ao Arias, não, cara. Porque quem tem os direitos econômicos e federativos do jogador é o Fluminense. Tudo bem, são apenas metade dos direitos econômicos, mas quem tá com a faca e o queijo na mão para aceitar ou rejeitar qualquer proposta é o Fluminense, não é o Arias. O Arias ele até pode entrar num acordo com o Wolverhampton, mas o Arias não vai para o Wolverhampton se o Fluminense disser não. E aí é que tá. O Fluminense tem que adotar uma postura rígida. Se enxerga o Arias como insubstituível, se o clube enxerga o Arias como principal jogador, se o clube acha que as propostas que estão sendo feitas pelo Wolverhampton não chegaram a números minimamente desejáveis, o clube que tem que adotar a postura de chegar e falar no Arias, olha só, não vai rolar. Com isso aqui que eles estão oferecendo, não vai ter como. Então a gente vai rejeitar sua proposta e você vai ter que ficar no clube e cumprir seu contrato. A não ser que você queira pagar a multa, ou o Wolverhampton pagar a multa. Aí tudo bem, aí não tem muito mais que a gente possa fazer. Mas, né, por esses valores, por essas condições, a gente não vai te liberar para jogar no clube inglês, tá bom? Aí cabe ao Fluminense adotar essa postura, né? Agora, um ponto que é muito importante é que as pessoas sempre falam, mas e se o Arias fizer corpo mole? Primeiro, cara, não é
do comportamento do feitio do Arias esse tipo de comportamento não, cara. O Arias já teve outras propostas rejeitadas. No ano passado, o Girona fez uma proposta, o Girona da Espanha, para levar o Arias pro futebol espanhol. Na época, o Girona estava jogando a Champions League, então tinha esse atrativo pro Arias. E o clube disse não, porque a proposta era irrisória, uma proposta de 7 milhões de euros e o Fluminense só ia ficar com metade desses valores. O Arias ficou irritado, não gostou, queria ter ido. E acabou que o clube. Mas só que o Arias não fez corpo mole. O Arias jogou muito ao longo do ano passado e foi fundamental para a campanha que livrou o Fluminense do rebaixamento naquela temporada. O Arias já tinha também recebido uma outra proposta do Fenerbahçe, do Galatasaray. Tinha recebido uma proposta do Galatasaray que o Fluminense também não aceitou. Né? Então, assim, não é do feitio do Arias ter esse tipo de comportamento. Agora, para mim, aí muito mais importante. Ano que vem, galera, o Arias vai muito provavelmente estar nos Estados Unidos para jogar a Copa do Mundo pela seleção colombiana. Mas só que, ó, vou falar uma coisa para vocês. Seleção colombiana é concorrido o negócio ali, cara. Meio campo da Colômbia tem ótimos jogadores. Tem ali Richard Rios, Rames Rodrigues, o próprio John Arias. Né? Mas ali no setor de ataque a gente tem jogadores como Luiz Dias. Então, cara, se o Arias ficar de corpo mole, e o técnico da seleção colombiana com certeza vai acompanhar os jogos do Fluminense até o final do ano. Se o Arias adotou um corpo mole, vai ficar um pouco difícil para ele ser chamado para a Copa do ano que vem. Né? No mínimo, a vaga no time titular o Arias vai perder. Então, eu não acho que o Arias vai adotar o corpo mole. Agora, o ponto é esse. A gente tem que cobrar da direção do clube. Olha só, se o Arias é tão insubstituível assim, o Fluminense tem que exercer o papel de clube grande e falar, olha, Arias, a gente não pode realizar o seu sonho nessas condições. A gente vai rejeitar a proposta. É isso. Quem tem que ser cobrado nessa situação não é o Fluminense. Você pode até ficar chateado com a postura do Arias. Você pode até achar que tá cometendo em querer sair do clube. Mas agora, quem tem que ser criticado se o Arias eventualmente deixar o Fluminense por valores baixos é o Fluminense. Única e exclusivamente o Fluminense. Bom, é isso. Queria saber o que você pensa. Coloca aqui nos comentários se você concorda comigo, se você discorda. Queria também convidar vocês todos a se inscrever aqui no canal. Tem um sininho aí que eu queria que você ativasse também para quando a gente publicar novos vídeos. Eu vou tentar fazer isso daqui com mais frequência. Ainda estou me habituando a esse YouTube. Bom, se vocês tiverem sugestões de temas, de conteúdo, coloca aqui nos comentários também. Deixe seu curtir também. Se você não curtiu o vídeo, também deixe seu dislike e explica o porquê nos comentários. Valeu, galera!